O MPW é um dos maiores REITs de hospitais dos Estados Unidos e vem chamando muita atenção nos últimos meses por alguns motivos. O que mais impressionava era seu constante pagamento de dividendos e um dividend yield de 16% nos últimos 12 meses. Mas agora o MPW anunciou que vai fazer um grande corte nos seus dividendos, saindo de 0,29 cents para 0,15 cents de dólar para cada cota. Isso significa um corte de 0,14 cents ou, em percentual, uma redução de quase 50%. E além desse corte de dividendos, os acionistas também precisam lidar com uma desvalorização de quase 54% nos últimos 12 meses. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma atualização completíssima sobre o REIT MPW, que é muito falado por muitos investidores aí por conta do seu alto dividend yield, mas que vem apresentando várias coisas aí que tem deixado muita gente insatisfeita com o investimento. Então fiquem atentos até o final para vocês entenderem por completo essa história. O MPW é um REIT do setor de healthcare, que é basicamente saúde, né? E ele vai adquirir e desenvolver hospitais e também instalações de saúde para depois ele alugar esses imóveis para empresas desse setor. O market cap do MPW hoje gira em torno de 4 bilhões de dólares e ele vai possuir aí cerca de 19 bilhões em ativos gerenciados, sendo aí um dos maiores REITs desse setor. O portfólio do MPW é formado por 444 imóveis que totalizam aí cerca de 44 mil leitos de hospitais, utilizados por 55 diferentes operadoras, né, que são empresas que alugam esses imóveis. Esses imóveis estão espalhados por 31 estados americanos e em outros 9 países, como Reino Unido, Alemanha e Suíça. Todos os hospitais do MPW, ele de certa forma são de ótima qualidade e por isso tem até uma taxa de ocupação em torno de 99,5%, o que é bem elevado. Olhando por esse lado, parece mil maravilhas, mas não é bem assim e a gente pode até ver nessa queda aqui que a cota teve desde janeiro de 2022 até o momento, que soma 70% desde o seu topo. Mas então, o que vem acontecendo no MPW nos últimos meses? Quando o MPW chegou na sua máxima no início de 2022 e depois começou a cair, isso teve uma grande relação com a situação econômica dos Estados Unidos. A inflação estava elevada, os juros subindo agressivamente e isso começou de certa forma a ameaçar o desempenho dos hospitais e o setor de saúde como um todo. Isso porque houve um aumento significativo nos custos de mão de obra, dos medicamentos, equipamentos e até mesmo a energia utilizada nesses hospitais. Com isso, boa parte dos hospitais estavam operando no prejuízo ou até mesmo no 0 a 0, ou seja, todos eles com margem de lucro apertada. E além dos altos custos por conta da inflação, os juros também deram um salto muito grande, de 0,25% na época para 5,25%, o que afeta diretamente as dívidas das empresas desse setor como um todo. E também afeta o MPW, que fica restrito para novos investimentos e aquisições de novos hospitais. A mistura de uma alta inflação e elevação de taxa de juros afetaram diretamente os operadores que alugam os hospitais do MPW, ou seja, eles teriam uma dificuldade maior para pagar o mesmo aluguel para o MPW que ele cobrava. Um grande exemplo disso é o seu maior inquilino chamado Steward, que ele de certa forma vem gerando grandes problemas aí para os hospitais do MPW e como vocês podem observar, ele é representativo a 26% da receita total do MPW, isso fechando o ano de 2022. E nos últimos anos, esse maior inquilino, o Steward, ele vem renegociando suas dívidas, estendendo os prazos dela e ganhando mais tempo para não precisar dar calotes. O Steward enfrentou alguns desafios financeiros no ano de 2022, o que também preocupou muitos investidores. O problema é que o Steward, ele não é negociado na bolsa de valores, ou seja, grande parte dos resultados que eles têm ali internamente das empresas, dos hospitais que eles estão ali atuando, a gente não sabe, porque não é divulgado esses balanços na rede social ou nas redes aí na internet pra gente encontrar. O que deixa a gente, investidor, sem saber exatamente como aquele inquilino está no momento atual. O grande ponto positivo é que o REIT MPW, ele entende esse risco do Steward hoje no portfólio total e está tentando diminuir a exposição total que esse inquilino tem nos seus imóveis. O MPW, ele fez acordos com o Common Spirit Health para que ele adquirisse as operações do Steward em Utah por 1 bilhão de dólares. E esse cenário já mudou um pouco se a gente pegar o último resultado que o MPW soltou frente aos seus inquilinos. Vocês podem observar que o Steward diminuiu a exposição total dos imóveis do MPW, que antes era de 26%, agora toma 25%. Vocês podem observar que a parte de Utah que foi vendida diminuiu bastante aqui o percentual do portfólio total e que o seu segundo maior inquilino, que é o Prospect, aumentou para 20% e antes era aproximadamente em 11%.
Ou seja, isso de certa forma é olhado como algo positivo, já que o MPW conseguiu diversificar um pouco mais as suas receitas de outros inquilinos. Mas qual que é a situação atual desse REIT? Como estão os seus resultados? Já adiantando, ele chegou a divulgar os resultados do segundo trimestre de 2023 no dia 8 de agosto e não foram tão bons assim. Se a gente olhar a receita que eles geraram aqui no segundo trimestre de 2023 comparado com o segundo trimestre de 2022, houve uma queda aí de aproximadamente 63 milhões de dólares, o que em percentual representa aproximadamente 16% de queda na receita. E se a gente pegar a receita do MPW nos últimos 12 meses, a gente pode ver que está tendo uma tendência de diminuição ao longo dos trimestres que vão passando. Se você pegar os resultados trimestrais, né, as receitas por trimestre também vem decaindo nesses últimos meses e também o crescimento dessa receita vem cada vez sendo pior, pelo menos ali desde o final do ano passado. E para piorar um pouquinho a situação, os custos do MPW foram bem maiores nesse último trimestre. Se a gente comparar esse mesmo segundo trimestre de 2023 com o mesmo segundo trimestre, só que de 2022, eles aumentaram, por exemplo, aqui na parte de depreciação e amortização, quase 300 milhões de dólares os custos envolvidos. Mas obviamente que grande parte desse aumento na parte de depreciação e amortização vem das questões envolvidas com as dívidas do Steward, que eles basicamente começaram a pagar para evitar que eles deixassem de dar calote por refinanciamento de dívida com taxa de juros maior. E também, se vocês observarem, isso gerou um lucro líquido negativo. Eles tiveram prejuízo nesse segundo trimestre de 2023 e se você comparar 2022 no segundo tri, eles tiveram um lucro aí de 190 milhões e agora um prejuízo de 42 milhões de dólares nesse último trimestre de 2023. Além dos custos extremamente mais altos, essa queda no lucro também ocorreu por conta da rescisão antecipada de 5 contratos de aluguel. E isso trouxe um impacto negativo de 95 milhões de dólares no lucro líquido do período. Por outro lado, como vocês podem observar, o REIT ele tem conseguido diminuir os seus passivos no geral, né? A dívida de certa forma começou a baixar, mesmo que seja ridiculamente pouco, é alguma coisa, e os passivos totais eles também apresentaram uma pequena queda. Por esses motivos citados, grande parte dos analistas estão rebaixando sua classificação e não acreditam no MPW para um curto prazo. E o corte nos dividendos também influencia a avaliação dos analistas. Inclusive, é algo que a gente já vem avisando aqui no canal anteriormente. Esse risco já existia faz tempo, justamente por conta de toda a situação do MPW, e nós avisamos que era bem provável de acontecer. Esse aqui é um gráfico que mostra a recorrência dos dividendos do MPW nos últimos anos. Vocês podem observar que desde 2008 ele vinha assim aumentando os pagamentos dos dividendos, até então, agora em 2023, que teve uma queda bruta. Os dividendos que ele vinha pagando normalmente por trimestre era de 0,29 cents por cota. E agora eles fizeram um corte que de certa forma fez com que o dividendo caísse para 0,15 cents nesse último pagamento. Ou seja, isso é uma queda de quase 50% do valor que ele pagava anteriormente em seus dividendos. E isso gera um pouco de conflito pior para o MPW, porque muita gente comprou esse REIT em específico por causa dos altos dividendos, né? Você pode ver que atualmente está pagando um dividendo yield de 16%. É um negócio absurdo para algum REIT do setor imobiliário americano, né? Que normalmente tem uma média de 3, 4%. Só para vocês terem ideia, a média do MPW era pagamentos de 6, 7%. 16% é um negócio absurdo. E isso traz algumas consequências, né? Muita gente que comprou o MPW para ganhar mais dividendos e viu que ele cortou parte dos seus dividendos por conta de situações financeiras ruins, ele acabou fazendo com que muitos investidores vendessem a cota no desespero, mesmo porque comprou por dividendo e não está recebendo mais, vou vender. E isso fez, obviamente, que a cota derretesse um pouco mais para baixo, e isso faz com que até o dividendo yield fique um pouco mais alto. Então, não necessariamente esse dividendo yield de 16% ele é real. Isso porque a conta do dividendo yield tem total relação com o preço da cota. Então, quanto menor for o preço da cota, maior vai ser o dividendo yield. Não que necessariamente ele tenha aumentado o pagamento de dividendos, que não foi o que aconteceu. Ele até diminuiu pela metade no último. E o que mais impressiona mesmo, e do porquê a gente até avisou vocês que era bem provável que ele iria cortar os dividendos, é que se você olhar aqui em 2023, nos últimos 6 meses, né, o primeiro e segundo trimestre, ele gerou, por exemplo, um fluxo de caixa operacional de 212 milhões de dólares. Só que os pagamentos em dividendos aqui foram de 350 milhões, ou seja, bem acima do que ele gerou de fluxo de caixa. Obviamente que existem várias outras contas relacionadas aqui para saber exatamente quanto ele tem de caixa e o quanto ele pagou em dividendos, mas o que vocês podem observar é que foi muito acima do que ele gerou. E essa conta não fecha no longo prazo. Um ponto positivo, pelo menos, que a gente pode analisar aqui é que o FFO, que é um dos indicadores mais importantes para se analisar no REIT, que é basicamente o lucro daquele REIT mais as amortizações e depreciações, eles vieram aumentando ao longo do tempo, o que é excelente, tá? Um FFO crescente ao longo dos anos é o que você tem que ver para um REIT com uma boa saúde, um bom crescimento.
Então o MPW ele vem crescendo esse FFO, mesmo com a queda de receita aqui de 2022 para 2023. Mas se a gente olhar o FFO por ação, ele foi de 0,46 cents de dólar por cota nesse último resultado. Foi um crescimento mais ou menos de 4,3% se comparado com o mesmo período do ano anterior. Mas assim, foi muito abaixo do que os especialistas, os analistas como todos estavam esperando, que era de 0,7 cents, né? E veio de 0,4. Por conta de tudo isso, o MPW anunciou no dia 21 de agosto um corte nos dividendos, algo que já tinha dito que poderia acontecer. Por mais que alguns vejam isso como uma má situação, isso de certa forma pode mostrar que o MPW está preocupado com suas finanças atuais e isso vai fazer que eles reequilibrem o seu financeiro. Há uma necessidade desse corte de dividendos. O fluxo de caixa do MPW não estava conseguindo acompanhar os pagamentos de dividendos e além disso, o REIT ele pretende acumular uma boa reserva de caixa que seja suficiente para reduzir mais suas dívidas e melhorar o seu balanço patrimonial. Por mais que pareça ruim esse corte nos dividendos, esse é um movimento super necessário para que eles continuem sobrevivendo no longo prazo. E pode ser que até nos próximos trimestres a gente pode ver resultados melhores em relação ao fluxo de caixa, o que pode fazer a cotação do REIT se recuperar. Mas tem outros pontos bem interessantes que eu queria citar para vocês aqui que trazem boas perspectivas para o longo prazo no MPW. Um grande exemplo que eu posso trazer aqui foi a venda de 7 hospitais na Austrália, rendendo cerca de 730 milhões de dólares australianos, né, que dá cerca de quase 500 milhões de dólares aí, que foram direcionados para os pagamentos de dívidas. Além disso, ele pretende concluir a venda de alguns outros hospitais que vão render aí mais ou menos 300 milhões de dólares, além de ter concluído no segundo trimestre a venda de 3 hospitais, rendendo cerca de 100 milhões de dólares. Ou seja, com o corte de dividendos, as vendas contínuas de ativos para melhorar o valor dos acionistas, o mercado como um todo voltando a subir e o preço atual da cotação, o MPW pode ser um bom REIT cada vez mais atrativo. E só para vocês terem noção, a cotação hoje do MPW, que está aproximadamente em 7 dólares, é o mesmo que há 14 anos atrás, né? Em 2019 ele também custava 7 dólares, depois nunca mais chegou a esse valor. Então, realmente assim, traz um risco muito alto para investidores que têm MPW na carteira, mas ao mesmo tempo com uma tendência de poder voltar sim em algum momento. Com isso, alguns analistas estão sugerindo uma alta de cerca de 49% no preço das ações do MPW no médio e longo prazo. Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: eu tenho o REIT MPW na minha carteira, eu continuarei comprando aos poucos, tenho um percentual menor na minha carteira, no máximo 5% deste MPW, porque é um risco bem elevado. Isso vocês têm que saber, não é porque tá pagando muito dividendo agora, que simplesmente foi por conta da diminuição do valor do preço da cota do MPW como um todo, que vocês têm que colocar muito na carteira. Então assim, se você quer continuar tendo esse REIT MPW, saiba que ele vai continuar com essa alta volatilidade até que as coisas melhorem, que o Steward, por exemplo, pague suas dívidas e de certa forma traga uma situação financeira melhor para o MPW. Os dividendos, os cortes que eles tiveram agora é necessário para que o fluxo de caixa continue perene para o longo prazo e que as coisas tendem a melhorar. Pode ser que o REIT ele venha a falir? Pode ser. A gente não tem certeza de que nada disso vai acontecer. Mas pelo que o REIT está direcionando, as coisas podem sim voltar ao normal. Eu acredito que mais de 50% de chance desse REIT voltar a ter grandes valorizações no médio e longo prazo, principalmente com a queda de taxa de juros, os inquilinos conseguindo pagar suas contas e tudo certinho. Obviamente que a gente vai ter que ficar de olho a partir dos próximos resultados trimestrais para ver como que tá indo esse direcionamento. Então, de novo, se quiserem ter esse REIT, tenham um percentual pequeno sabendo dos elevados riscos que esse REIT tem atuado no mercado. Agora, deixem para mim aqui nos comentários o que vocês estão achando do direcionamento do MPW. Vocês acham que eles vão melhorar, não vai? Vocês têm na carteira? E se você gostou desse breve vídeo aqui que traz uma análise sobre o MPW, minha opinião, deixe sua curtida aqui embaixo e se inscreva no canal pra gente tentar bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!